Boa tarde, pessoal. Boa noite para quem está em Londres, na Inglaterra, no Reino Unido. Prazer imenso estar aqui com vocês de volta na Adriana Chiari Magazine. E para quem não me conhece, eu sou Daniele Tedesco, sou psicoterapeuta, formadora em constelações sistêmicas há mais de 12 anos, mais de 14 anos. Sou cofundadora da Systemic School, Escola de Formação em Constelação, e também idealizadora do Intuition, o primeiro treinamento e formação em desenvolvimento de intuição do Brasil, que vai estar online para vocês em breve, para pessoas do mundo inteiro poderem se beneficiar, assim como dezenas de pessoas já se beneficiaram nas turmas presenciais. Estou falando um pouquinho desse trabalho para vocês, para contextualizar um pouco o nosso tema de hoje, que é sobre a paz. E eu venho trabalhando com isso na vida das pessoas de diversas maneiras há muitos anos, partindo de questões básicas e rotineiras do dia a dia, de relacionamento, de sexualidade, financeira, familiar, profissional. E por incrível que pareça, quando a gente pensa em paz, talvez a gente pense em um mundo inteiro unido, harmônico, sem guerras, quando na verdade a gente esquece que a paz começa de fato dentro da nossa casa. E por isso ela é tão, tão, tão difícil de alcançar. Mais do que dentro de casa, ela começa dentro da gente. E a gente geralmente não é treinado para isso. Geralmente somos treinados, habituados, acostumados a simplesmente seguir o fluxo, arrumar um bom emprego, ter um relacionamento legal ou ter um corpo ideal, mesmo que não se concorde muito com isso ou se ache que isso é motivo ou propósito de vida, mesmo que de forma inconsciente, não é bem por aí que a gente alcança a nossa paz. E esse que é o grande erro da maioria das pessoas, ficar preso em coisas que deveriam ser, sim, tarefas importantes da nossa vida, mas que não necessariamente tem a ver com a nossa capacidade de realmente estabelecer um caminho de paz, onde nossas tarefas, trabalho, família, relacionamentos façam parte desse caminho, mas aonde esses sirvam como aprendizado, trocas construtivas e formas de também nos colocar em um caminho que tenha a ver com uma vibração que ajude, colabore e faça com que a nossa vibração evolua. Isso não quer dizer passar sempre somente por situações boas, mas quer dizer sim deixar de se envolver em situações que não nos ajudem, não colaborem com a nossa energia, com a nossa vibração, com o nosso estado pacífico de espírito. E aí que geralmente a gente acaba se enroscando e caindo em diversas armadilhas nesse caminho tortuoso, desafiador, complexo, que é realmente acessar nossa paz de verdade. E você que está assistindo, se por acaso você tem tido algum sintoma como esses que eu vou falar, é bom ficar de olho, porque pode ser que você esteja perdendo, drenando ou sendo sugado na sua paz de espírito, até mesmo sem perceber. Dá uma olhada aí se você tem tido, entre outras coisas, dificuldade de tomar decisões na sua vida, incerteza sobre si mesmo, insegurança, baixa autoestima, a mente muito, muito, muito acelerada, um excesso de introversão, de ficar muito recolhido, muito para dentro, ou mesmo excesso de extroversão, tá sempre rodeado de pessoas, sempre buscando interagir, seja presencialmente ou mesmo nas redes sociais, sempre de olho no que as pessoas estão fazendo, se movimentando demais, sempre em grupos, sem ter tempo para ter um tempinho de recolhimento e de recarga das suas baterias. Pensa se você tem andado com cansaço crônico, aquele que você descansa, descansa, descansa e nunca passa, dorme, se recolhe, faz coisas para se nutrir e não consegue voltar a se sentir vitalizado. Se você tem tido ou buscado algum tipo de vício, e parece meio estranho o que eu estou falando, mas hoje em dia parece moda as pessoas quererem estar viciadas em alguma coisa. Ah, porque essa fase eu tô viciada no tal batom, porque esse lugar que eu como agora é um vício, porque eu tô viciada em tal sapato, tô viciada em tal comportamento. Falando disso, reforçando como se fosse algo positivo, quando na verdade isso pode sim denunciar pequenos mecanismos inconscientes de pessoas que não estão conseguindo viver em paz e por isso
fugas e subterfúgios para coisas externas ou para esse comportamento de vício de precisar ter uma mania na semana, no mês, para conseguir ter algum sentido, mesmo que fugaz e momentâneo, nas suas atividades rotineiras. Presta atenção aí se de repente você pode estar, inclusive, e essa é a mais surpreendente, buscando um sentido para a sua vida. O que é muito legal se a gente faz isso da forma correta, em paz, em harmonia, em tentar tirar de cima da vida e da cabeça todas as coisas que estão em excesso e que não te deixam realmente ter paz. Mas buscar querer construir ou estar o tempo todo em busca de um propósito, em busca de um sentido, por si só, aí a gente já tem um paradoxo na própria linguagem que não faz sentido, porque a paz, ela não quer dizer e ela não inclui uma busca. A paz é um estado, ela não é uma busca. Ela é uma conexão interna, onde, a partir de um estado de equilíbrio, independente de estarmos totalmente zen, meditando na natureza, ou estarmos no meio de um monte de pessoas em ambiente caótico, ela se estabelece nesse eixo, nesse centro, nessa tranquilidade, nessa serenidade, independente das circunstâncias. Isso é uma conquista, evidentemente, e não uma jornada árdua e tortuosa a ser empreendida para descobrir algo que realmente faça sentido. Por quê? Quando nós descobrimos o que faz sentido, aquilo dura por um tempo, porque a vida é feita de ciclos, ela é feita de fases, ela é feita de momentos, ela é feita de circunstâncias e pessoas que vão mudando a cada ciclo de vida, a cada momento, a cada nova etapa, a cada novo desafio. Isso é uma convicção que nós temos na vida, isso é a lei da impermanência. E se nós nos agarramos em buscar um sentido, quando a gente descobre qual é o sentido, logo em seguida vem outros desafios, outros contextos, outras pessoas, outras situações, e a gente é desafiado a buscar novamente. Por isso, não caia na armadilha de buscar sentido para poder ter paz. Procure, mais do que isso, se conectar a si mesmo, e quanto mais se sentir conectado, integrado, centrado, mais a vida vai por si só fazendo sentido. E automaticamente você acaba excluindo ou adquirindo hábitos, virtudes, rotinas, comportamentos e, consequentemente, sensações que vão te trazer um estado de mais paz na tua vida, sim, automaticamente. Gente, muito obrigada quem está entrando aqui. Ana, Gabriel, Patrícia, Letícia, Bianca, que está lá em Londres. Muito legal te ver por aqui também. A Bianca que faz parte da equipe da Adriana Chiari. E marquem, pessoal, marquem e compartilhem outras pessoas se vocês lembrarem de quem pode se beneficiar desse tema, desse assunto, num mundo tão conturbado como a gente está vivendo hoje em dia, já que acho que não resta nenhuma dúvida para todo mundo que está assistindo aqui agora sobre o fato de o mundo estar precisando de paz. É ou não é? Existe alguma dúvida aí na tua cabeça agora, nesse exato momento, de que o mundo está precisando de paz de verdade? E como é que a gente pode começar a fazer isso dentro do nosso próprio interior, considerando que eu tenho certeza que você que está aí me assistindo agora certamente não quer viver em conflito, não quer viver em guerra, não quer viver com a vida bagunçada, não quer se sentir perdido, não quer se sentir numa sensação de estar totalmente misturado com o caos, sem saber o que fazer, para onde ir, não é mesmo? Então é por isso que a gente está tendo essa conversa, para ajudar a ativar a tua intuição, te ajudar a viver com mais qualidade, te ajudar a conectar com as tuas verdades e conseguir acordar sereno, tranquilo, apesar de todos os desafios que certamente te aguardam ao longo dos teus dias, todo santo dia. Isso vai ser inevitável. A questão é a forma, a maneira como a gente faz isso a cada momento da nossa vida. E pensando sobre isso, é claro que talvez você que está aí assistindo agora esteja pensando que é óbvio, né, Dani, que eu quero ter paz na minha vida, é claro, é tudo que eu mais busco, é tudo que eu mais quero, ler sobre isso, se informa, o que é maravilhoso, mas acaba, às vezes, não tendo consciência de alguns erros muito comuns, muito básicos, muito banais até, que colocam a sua paz ladeira abaixo sem perceber. E aí, todo aquele esforço que se faz, buscando informação, se conectando, meditando e etc., ele acaba indo para o buraco. Por quê? São coisas muito simples no dia a dia que algumas vezes acabam fazendo com que processos emocionais e mentais, psicológicos, relacionais,
minem a tua paz e te blindem de conseguir realmente se centrar e se estabelecer. Isso eu sempre falo para os meus alunos, que é o seguinte: muitas pessoas buscam se realizar, fazer tudo certo para conseguirem construir a sua paz, se realizarem, mas esquecem que a gente vive em grupo e que a gente vive em comunidade. Então, as mesmas pessoas que muitas vezes estão em busca desse estado acabam sendo as que brigam lá na internet, as que cortam uma pessoa no trânsito, que buzina, que grita, que xinga, e que quando chegam em casa, no seu momento de intimidade, ali é onde elas vão também despejar suas mazelas e acabar criando uma série de enroscos em lugares que não precisaria, acabando com aquele discurso ou com aquela intenção verdadeira, mas muitas vezes complexa e desafiadora, de realmente conseguir se manter centrado. Isso quer dizer se sentir um Buda e estar lá o tempo todo meditando, feliz, neutro, harmônico? É claro que não, gente. É exatamente disso que a gente está falando aqui. Por quê? A busca pela paz, ela acaba caindo em armadilhas muito comuns quando, por exemplo, a gente evita transformações na nossa vida. Evitar transformações faz com que a gente segure processos por mais tempo do que deveria segurar, sejam relacionamentos, trabalho, questões financeiras, até mesmo desejos, sonhos, mudança de uma casa, aceitação de um novo chefe, perda de alguém querido. E quando a gente evita passar por esses ciclos e fluxos da vida que a gente falava no começo, naturalmente a nossa paz ela vai se esvaindo, porque adiando esses processos, procrastinando a nossa evolução, fica muito mais difícil conseguir realmente sentir o fluxo da vida, esse fluxo de paz que a gente acessa quando simplesmente deixa as coisas fluírem, percebendo o que cada fase, cada movimento, cada contexto pede que a gente faça para que a gente possa seguir com o fluxo de transformação e realmente se sentir em paz fazendo a coisa certa. Isso não necessariamente traz só emoções boas, positivas, alegria e realização. Muitas vezes são momentos difíceis, porrada, que fazem com que a gente precise encarar realidades que não gostaria, fazer movimentos que evita, tomar coragem para conseguir seguir adiante e realmente se sentir conectado. Então não adianta querer paz se a gente fica o tempo todo evitando algumas transformações necessárias que lá na nossa intuição, lá no fundinho da nossa essência, a gente sabe que precisa fazer. E por que muitas vezes a gente faz isso? Algumas vezes, ligado a isso ou não, para preencher vazios internos. Sabe aquela história de ficar buscando consumir, se enganar, criar histórias, até mesmo racionalizar ou até mesmo tentar entender de uma forma muito complexa ou muito bem amarrada determinadas circunstâncias para preencher vazios, relacionamentos que não vão dar nada em lugar nenhum ou que já não fazem mais parte da sua vida, formatos de vida, consumo e diversas outras circunstâncias que eu tenho certeza que você está identificando. Não adianta identificar só na mãe, no irmão, no vizinho, identifica em você mesma onde você preenche seus vazios de uma maneira bem pouco convincente para o teu inconsciente, para a tua consciência também, e começa a pensar o que seria da minha vida se eu não estivesse usando esse subterfúgio para preencher os meus vazios. Com o que eu iria me deparar, o que eu teria que encarar, que atitudes eu deveria ter que tomar se eu realmente olhasse de frente para as coisas que eu estou tentando simplesmente evitar e tapar o sol com a peneira, aonde seria muito mais produtivo para a tua própria evolução, consciência, paz de espírito, simplesmente olhar as coisas como estão, parar de fugir desse vazio, se conectar com ele, ver o que tem ali, de que maneira você pode, de fato, nutrir a sua alma de verdade com aquilo que faz sentido para você. E isso é diferente para cada pessoa. Por isso, não adianta preencher vazio com consumo, com relações, com pessoas, com trabalho, com dinheiro. Não tem como. A gente tem uma alma. Você com certeza conhece muito bem a sua, e conectando com esses vazios, rapidinho, numa meditação de 15 minutos em silêncio, você começa a se dar conta sobre o que a sua alma está pedindo, precisando e querendo. E basicamente, geralmente isso tem a ver com as coisas mais simples da vida. Por isso que a correria, o tapar o sol com a peneira, o consumo, são ciclos viciosos que não te ajudam em nada, 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 nada.
simplesmente porque a própria correria, ela te impede de fazer aquela desaceleração que te ajuda a te conectar contigo de verdade e com as tuas reais necessidades. Então começa a perceber em que níveis, em que aspectos da tua vida você tem andado e funcionado com superficialidade, pensando só nas coisas externas, nas relações fugazes, superficiais, na euforia, na fixação ao corpo físico, à matéria, as coisas que são concretas, palpáveis, aquilo que você faz porque tem que fazer ou acha que deveria estar fazendo, seja para agradar aos outros, no trabalho, na família, no seu meio social. É evidente que algumas vezes a gente vai fazer coisas que não gosta porque faz parte dos nossos papéis sociais, mas é necessário que você comece a realmente se permitir, nos momentos que tem liberdade, interesa, capacidade de estar em vínculos íntimos, ou mesmo sozinho no canto na sua casa, começar a perceber que coisas envolvem um nível mais profundo de conexão com o teu próprio silêncio, com as tuas próprias necessidades e com aquilo que te faz sair do superficial, daquela camadinha só do piloto automático e mergulhar um pouco mais fundo naquilo que você realmente sabe que precisa e quer saber, viver, fazer, mesmo que seja muito simples, antes de morrer. Esse exercício parece meio clichê, mas ele te ajuda demais, demais, demais a perceber aonde você está desperdiçando seu tempo de vida. E desperdiçar tempo de vida, evidentemente, faz com que a gente tenha uma falta de paz tremenda, absurda. Então, começa a te colocar de volta, sintonizado com aquilo que realmente faz com que a tua voz interior fale contigo. De preferência, desacelerando um pouquinho, fazendo alguns minutos de silêncio no teu dia e te dando conta da real sobre aquilo que o teu nível mais profundo precisa. Tenho certeza que você vai saber se nutrir dessas coisas quando começar finalmente a te escutar. Usar a tua voz interior, a tua intuição a teu favor como a tua melhor amiga. Um outro erro comum da nossa dificuldade de estabelecer paz na vida é a postura interna, mesmo que você não tenha muito clareza disso, de segregação e intolerância. Isso é muito comum hoje em dia e tem feito com que a gente gere guerras imensas entre as pessoas, conflitos, antipatias, inimizades e, pior de tudo, com que as pessoas percam a vontade de conviver. A segregação e a intolerância, elas podem aparecer na tua vida com relação a, por exemplo, uma lista de coisas que você não admite nas pessoas, não gosta, não tolera, opiniões contrárias, seja no meio político, seja no meio social, seja com relação ao trabalho, seja como postura de vida. E quando a gente vive no nível superficial, como a gente falava anteriormente, isso é cada vez mais comum. Logo, começa a te colocar numa postura de aceitação das pessoas exatamente como elas são. Procura realmente enxergar a questão de que o teu julgamento sobre o que é certo e o que é errado não faz com que as pessoas sejam diferentes simplesmente porque você quer ou como você acha que elas deveriam ser. O fato de aceitar culturas diferentes, opções sexuais diferentes, incluir no teu pensamento, na tua consciência que cada pessoa tem o seu lugar no mundo e todo mundo tem algo importante para te ensinar, para colaborar com a tua própria existência. E como é legal a gente estar inserido no mundo onde existem pessoas para ter trocas construtivas, aí a tua mente começa a se abrir e começa a te ajudar, inclusive, a buscar trocas mais positivas, que é algo muito triste hoje em dia. Estão aí os índices de suicídio crescendo a cada dia com relação à evitação das pessoas de terem relacionamentos. Muito por conta dessa intransigência, intolerância generalizada. Então começa de verdade a aceitar as pessoas no teu interior e andar na vida com essa postura. Como seria se eu pudesse olhar para cada pessoa que passa na minha vida, no meu dia a dia, como alguém que tem alguma coisa para me agregar, para me ensinar, e ao invés de simplesmente me colocar recolhido no meu canto, procurar fazer redes, fazer trocas, dialogar, construir pontes, para que eu também saia beneficiado disso, para que isso possa colaborar com a minha paz interior e com a minha saúde. Porque isso não, paz interior não tem a ver com individualismo, desconexão, reclusão e nem ficar meditando sozinho na montanha. Aliás, quem tem interesse nesse tema, recomendo muito assistir o filme da Natureza Selvagem, que fala um monte sobre os níveis extremos
aonde o ser humano pode chegar quando ele busca alcançar a paz num caminho muito solitário. Vocês vão se surpreender com isso, se identificar bastante se está vivendo aí por algum momento de solidão, tristeza, introspecção exacerbada, certo? Então, pensa aí contigo sobre outras questões aí sim mais exacerbadas da falta de paz e que provavelmente existe no teu passado, mas eu quero que você reflita agora. Você já fez por acaso parte de alguma situação de violência, conflito, ódio, intolerância, agressão, seja como agente disso, ativo ou passivo, como aquele que causou isso ou que recebeu? É muito provável que se você tem isso no seu passado, seja com esse relacionamento afetivo, seja com os pais, com irmãos, com colegas de trabalho, com pessoas do seu meio social, é possível que você carregue ranços, rancores, ódios inconscientes que não se dá conta que lá no fundo, na tua busca pela paz, elas acabam atrapalhando. Você sabe, com certeza, quanto é desagradável viver em conflito, com emoções destrutivas, imagem reduzida de si mesmo, com aquela ruminação sobre eu deveria ter dito isso, eu deveria ter dito aquilo, aquela pessoa vai ver, eu vou falar isso aqui pra ela quando ela responder isso, ela vai retrucar com aquilo. Você sabe o que é carregar o ódio dentro de você e sabe o quanto a gente busca pela paz. Na vida, quando tá saturado dessas coisas, saturado dessa intransigência, saturado de brigar, saturado de ter ódio e de andar na sobrevivência, na reatividade. A gente precisa acessar a nossa paz interna. E como é que a gente faz isso? Basicamente, fugindo daquela ideia de individualismo que a gente estava falando antes e começar realmente, tarefa de casa, resgatar quais são os nossos vínculos, aqueles lá que eu falei antes que ficam no passado, ruminando na nossa cabeça, seja passado recente ou um passado longínquo, seja com pessoas que estão vivas ou pessoas que já morreram, e começar, uma por uma, a harmonizar e pacificar essas relações no teu mundo interior. Como eu falava no começo desse vídeo, hoje em dia nós temos, por exemplo, constelação sistêmica, que basicamente, para quem não conhece, trabalha muito a harmonização das relações de fato no inconsciente coletivo, através de telepatia, inclusive. Então, quando você está internamente estabelecendo um outro tipo de diálogo, um outro tipo de conversa, independente do tempo que tenha passado, com aquelas mesmas pessoas que no passado você se desentendeu, desdenhou internamente, jogou uma série de energias negativas, raiva, ódio, automaticamente o teu campo também começa a se harmonizar. A parte mais difícil disso é conseguir relatar e ser muito verdadeiro contigo mesmo sobre quem são essas pessoas com quem você tem que fazer alguma reparação. Se puder fazer pessoalmente, maravilha. Mas se não puder, escreve e faz esse exercício. Eu vou te dar um desafio de, assim que terminar esse vídeo, pegar papel e caneta, se você realmente quer acessar e conectar a tua paz de verdade, e fazer uma listinha das pessoas com quem você tenha tido algum tipo de rusga, de conflito, de raiva, de coisas que não ficaram bem acabadas, finalizadas, harmonizadas, e fazer uma conversa interna com essa pessoa. Conseguir dentro de ti, do mesmo jeito que jogou cobras e lagartos no passado ou recebeu, falar mentalmente para a pessoa tudo aquilo que você gostaria de ter dito ou tudo aquilo que você não gostou de ouvir, de maneira pacífica, numa intenção de harmonizar esse conflito e se desligar desse vínculo. Isso não quer dizer que vocês vão poder retomar contato e ser tudo maravilhoso. Ótimo se puder fazer isso, mas se não puder, não tem problema. Simplesmente coloca consciência nesse objetivo, tenha essa intenção e fala isso para a pessoa mentalmente. Se quiser, escreve ou faça cartas, vocês vão ver o resultado disso dias ou semanas depois. É impressionante. Já fiz isso e faço na minha vida diversas vezes quando tenho algum tipo de desarmonia ou de alguma coisa que eu lembro do passado que ficou presa, mentalizo, converso com a pessoa mentalmente, escrevo e o resultado é fantástico. Já aconteceu de eu estar há anos sem ver pessoas com quem eu tive algum desentendimento e fazer esse exercício e encontrar a pessoa na mesma semana em lugares totalmente inusitados, inclusive em cidades que não tinham nada a ver nem comigo, nem com a pessoa em questão. É impressionante isso, gente. E eu falo para vocês de coração. Faz esse exercício. Se tá ouvindo esse vídeo agora, chegou aqui agora, volta depois quando a gente terminar. Você vai ver como fica melhor dentro de ti a tua paz interna, o teu dia a dia, a tua capacidade de ficar mais focado, equilibrado, alegre e feliz
com mais espaço interno para realmente poder viver a tua vida e não ficar na reatividade e nem no caos interno. A parte mais difícil é conseguir se manter sereno, centrado, diante de tanta loucura, porque vai ter muita gente que, ao contrário dessa intenção de pacificar, que eu tenho certeza que você tem, senão não estaria vendo esse vídeo, tá na guerra, querendo conflito, querendo confusão, querendo incitar a guerra, violência, agressividade, dor, egoísmo, isolamento, reclusão, em tantas outras coisas de energias que estão aí ao nosso redor o tempo todo na nossa vida pessoal, profissional, social, no planeta como um todo. E estão aí os noticiários, estão aí os contextos, e tenho certeza que se você pensar em 2 ou 3 contextos de vida, vai ver direitinho e conseguir identificar aquelas pessoas que você sabe que estão de mal com a vida, consigo mesmas, e que acabam sendo literalmente uma massa podre quando estão perto, contaminando as energias ao teu redor. O grande erro nesse caso é se deixar contaminar por essas energias. Porque quando a gente está pacífico, harmônico e sentindo que essas coisas ao redor não vão nos afetar, e pelo contrário, enviando coisas boas vibracionalmente, pensando em pensamentos positivos e se mantendo num estado de bem-estar, dificilmente essas cargas externas nos afetam. Então as pessoas costumam me perguntar, Dani, mas como é que eu me defendo das energias negativas? Em primeiro lugar, não fique se defendendo. Em primeiro lugar, se centre e irradie energia positiva. O grande desafio é conseguir se manter no próprio eixo, fazer alguns exercícios que realmente limpam o teu campo, te harmonizam, como por exemplo esses que eu dei aqui agora, para conseguir fazer com que as energias desqualificadas parem de te incitar a estar em conflito, a acreditar em guerra, a ficar buscando competição e lidar com a vida e com as relações de uma forma fria e dura, porque a gente pode resolver nossos problemas através de diálogo, através de construção, através de colaboração, desde que a gente consiga reconhecer quem são as pessoas em quem a gente possa confiar. Obviamente que não vai dar para ter essa postura com todo mundo, porque as relações nem sempre estão harmônicas, as pessoas nem sempre estão realmente afim ou dispostas a estar em harmonia. Muitas vezes nós não estamos num dia muito fácil, mas é importante conseguir segurar a onda e saber que se nós estamos no nosso centro, no nosso eixo, fica muito mais fácil passar um pouco isso para as pessoas ao nosso redor. Isso, pacificando os relacionamentos, a gente pacifica uma série de coisas dentro da gente que fazem com que a gente tenha mais clareza, consciência, harmonia e capacidade de andar pela vida com um pouco mais de brilho, um pouco mais de alegria, um pouco mais de realização, sem precisar ficar buscando enlouquecidamente pela paz, mas conseguindo acessar esse estado dentro da gente de uma maneira mais tranquila, sem ficar reunindo esforços e movendo mundos e fundos para conseguir acessar esse estado que é tão natural e que todos nós temos direito. Com um pouquinho de consciência e intenção, todo mundo consegue chegar nesse estado em qualquer tempo, em qualquer espaço, em qualquer lugar. Mesmo diante do maior dos caos, das maiores tempestades que a gente possa enfrentar na vida. Esse recado eu quero deixar para vocês, para refletirem, compartilharem, pensarem sobre, conversarem com as pessoas ao redor, porque todos nós temos a capacidade de irradiar coisas boas, mesmo quando nós estamos em fases muito ruins. Esse recurso nunca se perde e a simples intenção de se sentir bem e de compartilhar isso ao nosso redor faz com que a gente também se sinta beneficiado por essas vibrações. Então, quero te estimular a terminar esse vídeo hoje, viver o teu dia, a tua semana, sendo um agente de pacificação enquanto te harmoniza internamente e procura espalhar um pouquinho essas energias ao teu redor. Eu tenho certeza absoluta que isso vai fazer uma grande diferença nos teus contextos de vida e dentro da tua própria consciência e estado interno também, sem sombra de dúvida. Obrigada, gente, por terem assistido esse vídeo e até a próxima.